Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 482. Capítulo 482. Águia do trovão infernal alça voo. Com sons de rachaduras, o ovo começou a se abrir e um filhote de águia vagarosamente saiu de dentro. Ainda era bastante pequeno, mas grande o suficiente para ser mantido nos braços de Tang Yao. Ni Yan olhou para a águia do trovão infernal. Parecia uma águia comum, exceto pelas brilhantes penas negras. A águia do trovão infernal abriu as asas e começou a se endireitar majestosamente. Seus olhos agudos eram claros e límpidos, cintilantes de inteligência. Eu já estou gostando desse pequenino. Tang Yao acariciou a águia do trovão infernal. A criaturinha pareceu gostar da sensação, pois começou a direcionar afetuosamente sua cabeça contra a mão de seu dono. Tang Yao tirou uma fatia de carne de sua bolsa, algo com o qual normalmente alimentava seu lobo espectral, e o estendeu na frente do bico da águia do trovão infernal. O pássaro bicou a carne com curiosidade e em seguida, engoliu-a inteira. Ainda é um filhote. Você terá que esperar um pouco para que esteja totalmente desenvolvido, disse Ni Yan. Como a águia do trovão infernal ainda era bem pequena, provavelmente não tinha força de combate. Tang Yao teria que esperar que amadurecesse lentamente. Não, pode ficar maior e se tornar uma montaria voadora agora mesmo, disse Tang Yao. Sério? Ni Yan ficou surpreso. As montarias voadoras não tinham períodos de crescimento? Aguente. Deixe-me continuar olhando seus status, Tang Yao falou. A quantidade de informação na página de status da águia do trovão infernal era enorme. Levaria um tempo para ler tudo. Os status da águia do trovão infernal são bem equilibradas. A destreza aumenta sua velocidade de voo e a força aumenta seu poder de ataque. Qual status devo adicionar? Isso depende do que você quer. Eu acho que como um mago você deveria focar a águia do trovão infernal em destreza, Ni Yan aconselhou. O dano de Tang Yao já era inigualável. Acrescente isso à velocidade comparável à de um raio da águia do trovão infernal e ele se tornaria uma excelente torre aérea. Não é uma má ideia. Eu vou ouvir você. Velocidade complementando poder. Você deveria tentar experimentar também. Afinal, eu também não tenho nenhuma experiência com montarias voadoras, acrescentou Ni Yan. Seu conhecimento de montarias voadoras em sua vida passada era apenas de passageiro. Montarias voadoras são divididas em 9 classificações. Cada nível dará um impulso exponencial nos status, disse Tang Yao. Ele abriu a página no site oficial sobre montarias voadoras e comparou as informações com a página de status da águia do trovão infernal. Qual é a classificação da águia do trovão infernal? Ni Yan perguntou. Ele estava completamente sem noção a esse respeito. Quando ele assassinou Cao Shu, o pacote de montarias voadoras ainda estava no começo. Pouquíssimos jogadores as tinham e para ele daquela época, eram existências inatingíveis. É nível 1. Todos os animais recém-eclodidos começam no nível 1. No futuro, sua classificação começará lentamente a subir. Aparentemente eu posso aumentar o tamanho desta águia do trovão infernal com um comando. Vamos para o deserto e ver por nós mesmos, sugeriu Tang Yao. Seu conhecimento sobre montarias voadoras ainda era superficial. Ele teria que aprender lentamente e se familiarizar com elas. Tudo bem. Daqui a pouco, Ni Yan de repente se lembrou de que havia também uma tabela de classificação para montarias voadoras. Cada montaria voadora seria automaticamente registrada, mas os nomes de seus donos não seriam mostrados. Esta tabela de classificação abrangia toda a facção justa. Ele checou o placar. Com certeza, a águia do trovão infernal de Tang Yao estava lá. No momento, era a única montaria voadora na tabela de classificação. Convocar uma montaria voadora leva 5 minutos. Chamá-la de volta também leva 5 minutos. Se ela morrer, você não poderá revivê-la a menos que tenha um cristal de renascimento, Tang Yao murmurou. Esta regra era um pouco assustadora. Se uma montaria voadora morresse durante o combate, seria incrivelmente difícil reviver. Também seria difícil chamar de volta ao encontrar perigo. Parece que as montarias voadoras têm núcleos de vida, comentou Ni Yan depois de recordar algo. Certo, as montarias voadoras têm núcleos de vida. Se você abrir suas cabeças, você obterá um núcleo de vida. Montarias voadoras só podem subir de nível comendo essas coisas, disse Tang Yao na página de informações. Ele entendeu as implicações por trás disso. No futuro, quando as montarias voadoras se tornassem mais difundidas, ele teria que matar as montarias voadoras de outros jogadores para classificar sua águia do trovão infernal. Enquanto Ni Yan e Tang Yao conversavam, um grupo de 20 jogadores entrou na loja de animais de estimação. Destroyer, eu ouvi que os animais de estimação aqui podem custar dezenas de milhares de ouro. Um ladrão de nível 50 disse a um guerreiro em armadura branca prateada. Não é tanto assim. Minha equipe faz vários ouro por dia percorrendo a cidade dourada. Qualquer bom drop pode ser vendido por algumas centenas a 1 milhão de moedas de ouro, sem problemas, Destroyer riu. Destroyer era um guerreiro nível 66 em um conjunto de equipamentos nível 65 grau ouro negro. Ele era do mesmo calibre que Sesame Cake. Depois que Destroyer terminou de falar, os olhos dos outros jogadores brilharam de admiração. Destroyer tinha um olhar orgulhoso no rosto. Uma vez que ele era o jogador mais notável de longe dentro deste grupo, ele não resistia em se mostrar. As pessoas estão chegando. Vamos sair, avisou Ni Yan e em seguida, colocou sua capa de caminhante das sombras.
Tang Yao assentiu. Não era adequado para os dois se mostrarem em público. Ele também colocou uma capa. Quem é esse guerreiro? Ni Yan perguntou com uma pitada de curiosidade. Parece alguém da Dark Hero, um dos capitães da equipe. Ninguém, Tang Yao respondeu. Em seus níveis, eles naturalmente não colocariam esse tipo de pessoa em seus olhos. Ni Yan e Tang Yao se dirigiram para a saída. Destroyer, que tipo de animal de estimação você está planejando comprar? Perguntou um jogador. Provavelmente um Ricorne. Ele se relaciona muito bem com guerreiros, Destroyer riu. Vendo duas figuras encapuzadas andando em sua direção, ele não pôde deixar de zombar. Quem eram esses dois escondendo suas aparências? Eles achavam que eles eram algum tipo de figurão, agindo todos misteriosos? Uau! Um bom Ricorne custa pelo menos 30.000 moedas de ouro. São apenas 30.000 moedas de ouro. Não é grande coisa, Destroyer sorriu. Quando seu olhar caiu sobre a águia do trovão infernal nos braços de Tang Yao, seus olhos brilharam com desdém. Olha só o passarinho nos braços desse cara. Esse treco pode ser considerado um animal de estimação? Será que tem algum poder de ataque? O ladrão zombou depois de notar a águia do trovão infernal também. Ouvi dizer que alguns animais de estimação do tipo pássaros podem voar alto o suficiente para bicar os olhos de uma pessoa, observou um mago arcano. Haha, bicar os olhos. É muito engraçado. Uma vez eu esbarrei em um animais de estimação pássaros do tamanho da palma da mão. Ele tentou me atacar, então eu atingi com tanta força que ele explodiu em uma nuvem de penas. Destroyer riu com vontade. Esses tipos de animais de estimação não valem muito ouro. Eles definitivamente são vendidos a preços baixos. Como 10 moedas de ouro, certo? O ladrão riu. 10 moedas de ouro realmente não pode render nada de bom. Pegue, o Ricorne, por exemplo, custa pelo menos 30.000 moedas de ouro. Destroyer olhou para Ni Yan e Tang Yao com desdém. Sua voz era alta o suficiente para todos na loja ouvirem. Ele gostava de colocar os outros para baixo para parecer bom. O temperamento de Tang Yao explodiu imediatamente. Porra, mas que caralhos. Esses caras estão realmente pedindo por isso. Ignore-os, Ni Yan disse de maneira indiferente. Ele conheceu inúmeras pessoas assim em sua vida passada. Tang Yao tentou conter sua raiva. Os dois continuaram seu caminho para a saída. Vendo Ni Yan e Tang Yao os ignorando, os risos de Destroyer e seu grupo ficaram ainda mais barulhentos. Eles provavelmente nunca viram como um animal de estimação de 30.000 moedas de ouro parece antes, certo? Destroyer riu. Você pode montar montarias voadoras dentro da cidade? Ni Yan sussurrou. Sim, eu acho que sim. Tang Yao ficou um pouco surpreso, mas rapidamente entendeu o significado por trás das palavras de Ni Yan. Porra, o que há de tão surpreendente em um animal de estimação de 30.000 moedas de ouro? Abra os olhos, eu vou deixar vocês verem o que é um animal de estimação incrível. Quando os dois chegaram à saída, Tang Yao cantou um encantamento. De repente, a águia do trovão infernal cresceu mais de 20 vezes o seu tamanho. Em frente à loja de animais de estimação, uma forte rajada de vento soprou e derrubando Destroyer e seu grupo. O que diabos está acontecendo? Destroyer mal conseguia abrir os olhos. Olhando para a saída, ele viu a águia do trovão infernal. Nas mãos de Tang Yao se transformar em uma fera de 3 metros de altura. Diante de seus olhos um mero passarinho se transformara em uma criatura magnífica que transbordava poder e força. Todos na praça central soltaram gritos de alarme depois de ver uma enorme besta aparecer. É uma montaria voadora, gritou o ladrão. Destroyer estava assustado. Nunca esperou que a águia do trovão infernal da qual zombou fosse na verdade uma montaria voadora tão poderosa. Então isso significaria. Ni Yan e Tang Yao montaram a águia do trovão infernal. Suas costas eram grandes o suficiente para acomodar 5 pessoas, suas asas gigantescas levantando poderosas rajadas de vento. A fera então ergueu-se no ar e subiu ao céu. Montaria voadora? Será que era o Nirvana Flame? O ladrão disse com medo. Eles não achavam que a pessoa que estavam zombando agora era a figura que eles não deveriam provocar de modo algum. Destroyer, o que devemos fazer? Aquela pessoa nós apenas. Os jogadores gritaram de medo. Eu ouvi que o Nirvana Flame não é o tipo de cara que você quer provocar. Sim, eu ouvi dizer que havia um jogador chamado Liu Hui na Victorious Return e ofendeu Nirvana Flame. Ele foi caçado até cair de volta ao nível 0. Ele não logou mais no jogo desde então. Quanto mais essas pessoas falavam, mais o medo em seus corações aumentava. Destroyer nunca imaginou que poderia trazer tal calamidade para si mesmo. Ouvindo seus lacaios, ele também ficou com medo. Vamos para o escritório das Kickers United pedir desculpas. Se o Nirvana Flame nos perdoar, tudo deve ficar bem. Se ele não o fizer, não teremos outra escolha senão deixar calor e, se Ni Yan quisesse dificultar as coisas para eles, não haveria nada que ele e sua equipe pudessem fazer.